Mas, assim, para responder a pergunta, eu acho que são duas frentes interessantes, né? A psicologia chama assim, né? Bottom top, que é quando a gente olha do corpo e do aqui e do agora para acalmar, e o top bottom, né? Quando a gente pensa no psiquismo que acalma o corpo, que é o nervosismo. O que é o nervosismo, assim, para a gente tentar descrever? É uma alteração mental e física também. Quando a gente fica ansioso, a gente fica com o pensamento acelerado e a gente começa a palpitar, a gente ativa o sistema simpático, né? A gente começa a suar mais, a gente começa a ficar assim, com a pressão sanguínea maior. Quando a gente está numa prova, a gente não vai poder parar e pensar, né? Não, calma, eu estudei o edital, eu estou bem, se não der nesse... Não, a gente não tem tempo, então a gente vai nisso que a gente chama de bottom top. O que eu faço, né? E aí, assim, falando aqui brevemente, né? Até peço desculpa para os meus colegas psicólogos, vão dizer assim, não, mas ele não está explicando bem, eu vou resumir aqui. A gente tem algumas abordagens, assim. Uma delas é o inventário corporal, que isso todo mundo pode fazer. O que é o inventário corporal? Estou lá para fazer a prova, estou tremendo, acho que não vai dar certo, vou ter uma crise de ansiedade. Eu sento assim, bem discretamente, onde estou, posso ou não fechar os olhos, e aí eu começo a descrever como está o meu corpo. Eu estou aqui sentado, né? Então estou com a minha planta dos meus pés aqui retas, depois a cadeira aqui está bem ajustada, as minhas coxas estão aqui sentindo o assento da cadeira, estou respirando. Qual é a função disso? É que eu não consigo falar, para de pensar nisso. O nosso cérebro não funciona assim. Se disser não, aí que eu vou pensar mesmo. Exatamente, aquela história do martelo amarelo, né? É curioso que todos já pensamos nisso, né? Não, para de pensar. Para de pensar. A gente chega para um amigo, para alguém e fala assim, estou mal. Não fica assim, né? Não fica triste. Não funciona, né? Então o que eu preciso fazer é colocar algo no lugar. E essa técnica, ela grosso modo vai nos dizer isso, né? Eu estou com um pensamento acelerado, eu estou ansioso e eu estou aqui SOS. Eu tenho um negócio em 5 minutos. O que eu faço? Coloco algo no lugar. E aí eu vou colocar essa descrição corporal. E essa descrição corporal pode ser associada com uma respiração diafragmática, ou então também quando a gente vai pensar em algumas meditações guiadas, mas isso precisa de um pouquinho de técnica, né? E outra coisa também que é muito comum é o inventário ambiental. Eu estou aqui com vocês, estou ansioso antes de falar com vocês, sabendo que eu sou o terceiro aqui fora da área jurídica entrevistado, fico nervoso. O que eu posso fazer aqui? Eu posso começar a pensar, tem uma câmera aqui, tem os holofotes, você está com uma gravata rosa, você uma gravata roxa, é a mesma coisa, né? Eu desfoco do pensamento, que eu não consigo interromper, e foco ativamente em alguma coisa. Então eu acho que a gente vai poder pensar, que nem a Kawamoto está dizendo assim, nesses momentos de pré-prova iminente, isso é importante. Agora, o que seria o ideal? O ideal é a gente ter um trabalho a médio e longo prazo, né? E aí a gente vai pensar principalmente naquilo que a gente chama de autoimagem, né? O concurseiro, ele precisa saber qual é a autoimagem que ele tem enquanto estudante. E a gente não faz isso, né? A gente não para pensar o que eu penso de mim em determinada cena, né? O que eu penso de mim como filho, ou o que eu penso de mim como pai, ou o que eu penso de mim como concurseiro. Quem sou eu no campo dos estudos? E aí, se a gente vai parar para fazer esse trabalho, a gente vai encontrar algumas fantasias, que todos nós temos, e alguns pontos de realidade nos quais a gente vai se agarrar e trabalhar naquilo, né? Então, a gente tem que fazer esse trabalho também prolongado para tentar diminuir um pouco esse nervosismo, né? Essa ansiedade e que a gente vê bem comumente, né? E aí eu emendo aqui, Marcos, né?